Ainda sobre aquela luta do Barba Negra, o Akyasa falou o seguinte: no último capítulo vimos que Law até está aguentando bastante contra Teach, mas será que talvez a Aokiji apareça para virar o jogo e fazer o bando do Barba Negra vencedor? Primeiramente, galera, pergunta excelente, mas em nenhum momento o bando do Barba Negra está perdendo essa luta. Eles estão em uma desvantagem momentânea por causa da água, mas assim que os tripulantes do Barba Negra pisarem em solo, essa vantagem acaba. Sobre a luta principal entre Teach e Law, com certeza teria que haver um equilíbrio porque os dois são piratas muito fortes, mas nós sabemos que o Teach é muito mais forte que o Law, até pela posição que eles mantêm no Novo Mundo. Dito isso, a traição do Aokiji é bem provável, mas eu não acredito que aconteça nessa luta de agora. Essa luta é quase que um pós-arco de Wano ainda, é uma continuação dos eventos que sucederam a Guerra de Wano. Com certeza, nessa luta, Teach tem que sair vencedor, porque a corrida pelo One Piece está a todo vapor e Teach até agora só possui um dos 4 poneglyphs que ele precisa para chegar a Laugh Tale. E com essa luta contra o Law, ele vai conseguir os outros dois e só vai ficar faltando o poneglyph perdido que o Luffy também está à procura. Então a vitória de Teach é quase certa. O Oda não faria essa luta toda para fazer o Teach perder ou fazer o Law fugir com vida e com todos os seus poneglyphs, mas nós acreditamos muito sim numa traição por parte do Aokiji, mas numa luta contra o Luffy. E nesse ponto é muito mais provável que o Aokiji, por todo o contexto que ele já passou com Chapéus de Palha e com a Robin, ele trai o seu atual capitão para proteger o Luffy, do que interfira numa luta contra o Law, que é apenas um pirata que ele basicamente nem conhece e não tem nenhum laço afetivo ou interesse de protegê-lo. A não ser que o Law faça parte da equipe secreta do governo, a SWORD. E nesse ponto seria muito interessante ver uma virada de jogo, porque o Teach sequestrou um dos membros da SWORD, o Kobe. Então tem Kobe, Aokiji e agora o Law, que podem fazer os três parte dessa organização e que poderia simbolizar uma grande virada de jogo por parte dos piratas. Mas comentem aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer e por que o Oda está aguardando tanto o final dessa luta. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! E esse é mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo que a gente responde as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram. Então se vocês ainda não nos seguem, por favor sigam, porque é lá que vocês ficam por dentro de tudo antes de sair aqui no canal. Esse vídeo é a parte 2 do primeiro vídeo de perguntas que saiu semana passada. Como prometido, estamos trazendo ele pra vocês. E antes de começar esse vídeo, nós temos um anúncio muito importante. Galera, o nosso Discord sofreu um ataque hacker. Nós vamos explicar mais sobre isso na live que a gente vai fazer nesse fim de semana. Mas resumidamente, muitas pessoas foram banidas do servidor sem motivo algum. Mas o link permanece o mesmo, então se vocês ainda não estão no servidor, entrem lá. Tá muito bacana e nós continuamos interagindo com vocês por lá. Então, sem mais enrolação, bora direto para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Adriano Williams. Ele falou o seguinte: qual o top 3 de batalhas fora das telas, apenas mencionados pela história, que vocês gostariam que o Oda tivesse feito no mangá? Abraços e parabéns pelo sucesso do canal. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Eu acho que esse é o maior desejo vindo da fandom, porque é incrível que a gente acompanhe a história do Luffy e é muito compreensível que o Oda foque apenas nisso, ele só quer mostrar pra gente a jornada do Luffy. Mas o One Piece é um mundo tão bem feito, é um mundo tão vivo, que várias coisas acontecem sem o Luffy estar presente. Por exemplo, os 2 anos que ele ficou fora, aconteceu muitas coisas, e uma dessas coisas é a luta dos Piratas do Barba Branca contra o Barba Negra. Essa é uma luta que eu queria muito ver, que o Marco acabou perdendo pro bando, e esse é um dos vários exemplos em que o Luffy não participa. Outra luta que aconteceu também no tempo do time skip foi a Aokiji contra a Akainu. Eu acho muito difícil que o Oda acabe mostrando essa luta, talvez um flashback muito rápido. Quem sabe aí a gente vê talvez no futuro um Aokiji se encontrando com a Akainu novamente. Ali um de frente pro outro, não acho que essa luta vá acontecer novamente, mas seria muito interessante eles relembrarem esse tempo, até porque, inclusive, o tema das cicatrizes, porque o Kaido sente as cicatrizes feitas pelo Oden, então seria muito legal a Akainu em algum momento sentir as cicatrizes feitas pelo Aokiji. E a terceira, que eu acho que não é novidade, eu acho que todo mundo quer ver essa, que é a luta dos Rocks contra o Roger e o Garp, que é uma luta que sinceramente eu acho impossível que o Oda nos mostre, talvez só alguns detalhes mostrando o visual do Shebeck, mas não ela completa, e seria incrível talvez um mangá spin-off, um filme, quem sabe, um episódio especial mostrando essa luta, porque a gente não sabe exatamente como aconteceu e fica aí o desejo. E o William Santos falou o seguinte: boa noite, pessoal, estava pensando sobre o Frank. Pode ter a possibilidade do Frank ser filho do Vegapunk? Já que o Frank foi abandonado pelo pai, isso foi mostrado lá no episódio 248, e também ele tem a capacidade de criar qualquer coisa com qualquer tipo de material, e além disso, ele é muito fã do Vegapunk. E isso pode ser um indício do Oda mostrando isso para nós, ou pode ser que foi muito além. Salve, salve, mano.
Cara, quando eu peguei essa pergunta, eu achei bastante interessante seu pensamento e faz muito sentido pra mim. No flashback do Oden, nós temos a informação que o Franky foi abandonado por um navio pirata na sua infância, e por isso ele tem tanta raiva dos piratas e demora muito pra ele se juntar ao Luffy. Nós acreditamos fielmente que o pai dele estava nesse bando, obviamente por uma questão lógica, e provavelmente o seu pai era um pirata também. O Vegapunk, nós acreditamos mais na possibilidade dele ser um revolucionário do que ele ser um pirata. Porém, é claro que isso não exclui a possibilidade. Nós ainda precisamos saber bastante sobre o passado do Vegapunk, pois até agora nós nem vimos a sua aparência. Ele continua com aquela máscara de Daft Punk e até agora não tirou ela por nada. Mas provavelmente quando a gente ver a sua aparência, nós vamos ter muita informação sobre o seu passado, assim como foi no flashback de King. Quando ele tirou a máscara, nós vimos o flashback e nós descobrimos que ele era um Lunariano. E sobre a relação do Franky com o Vegapunk no sentido de admiração, até pelo fato dele ter sido enviado para sua ilha durante o período do time skip, pode indicar uma possível relação entre os dois, mas eu não acredito que seja de paternidade, mas sim de um aprendiz e do mestre, assim como Tom San era pro Franky. Eu acho que não tem tempo mais em One Piece pro Oda abordar uma relação pai e filho, como ele já fez em outros arcos, o do Sanji, e como ele ainda vai ter que trabalhar com o próprio Luffy, em relação ao Dragon. Mas seria bastante interessante se tivéssemos essa relação, e seria bem legal o Vegapunk entrar no bando como pai do Franky. Cara, paternidade em One Piece é um dos assuntos que a galera mais gosta de falar, né? Porque é só tu ver, o Shanks vira pai, gera várias teorias, tem a própria teoria da mãe do Luffy, então é um assunto aí que a galera quer muito saber. Inclusive o Oda flertou aí com o pai do Zoro e até hoje a gente não sabe exatamente a resposta. E a próxima pergunta é do Luan, ele falou o seguinte: qual é o segundo melhor anime na opinião de vocês? Para mim é Bleach. Bleach, que inclusive voltou com tudo, tá muito bom. No meu segundo lugar, eu coloco tranquilamente, talvez em primeiro, competindo ali com One Piece, pau a pau. Pra mim é Hunter x Hunter. Pra mim, Hunter x Hunter é incrível. Eu tô terminando de ler o mangá já pra acompanhar, porque tá lançando mais capítulos e, cara, é apaixonante toda vez que você lê, toda vez que você assiste. E você, Samuel, qual é o seu favorito aí? Cara, eu não assisti tantos animes grandes assim como One Piece. Eu costumo ficar mais nos animes pequenos, com 1, 2 temporadas no máximo. Mas um dos animes que eu mais gosto e que o mangá já finalizou é Attack on Titan. Muita gente não gosta, tem muita gente que tem uma relação de amor e ódio com a obra porque o final foi meio ruim, e eu concordo muito com isso. Mas até o final eu gosto muito da história do mangá como um todo, porque o autor fez basicamente um filme, uma série grandiosa com o roteiro que ele tinha em mãos. Foi de uma simples luta contra titãs dentro de uma muralha para um contexto humanitário gigantesco. E eu gosto de animes com esse tipo de complexidade, assim como a gente vê bastante em One Piece. Tá bom, Samuel, admite logo que você gosta de anime de romance. Eu nunca vou admitir isso ao ver, irmão. Cara, mas eu vou admitir, e eu adoro Kaguya-sama, podem ver aí que eu recomendo demais. A próxima pergunta é do Edu Alves, ele falou o seguinte: vocês acham que existe alguma possibilidade do Oda trabalhar o século perdido no mundo de One Piece como um loop? Ou melhor, a própria história do século perdido está sendo contada na história original da obra? E cara, essa é uma teoria muito boa que eu acho que eu vi no canal do Cronosfera, se eu não me engano. Cara, muito interessante, eu gostei bastante do seu comentário. Eu pessoalmente não tinha visto essa teoria ainda, mas Isaac me explicou aqui em off e, cara, interessantíssimo. Eu só acho que o Oda não iria trabalhar essa parte mística. Talvez através da leitura do poneglyph que existe em Laugh Tale, nós vamos ver como era o contexto no século perdido. Mas o Luffy e o resto do bando não vão conseguir visualizar isso, eles só vão imaginar o que aconteceu naquela época. Mas, quanto à sua segunda afirmação, eu interpretei de uma forma e eu não sei se está correta. Você está dizendo que no tempo atual de One Piece a gente estaria vivendo o que as pessoas do século perdido viveram em sua época. Se é isso, cara, eu acho bem provável, até porque o Oda trabalha muito o conceito de propósito herdado e que as pessoas revivem propósitos que já foram vividos por outras pessoas. Fora que o contexto atual do mundo é um contexto de opressão, assim como provavelmente foi no século perdido. Então eu não acho difícil disso acontecer, até porque tem uma teoria bastante interessante que eu vi no Twitter, eu acho, no próprio momento da história de One Piece fazer referência ao nosso mundo. O flashback de Noland acontece durante o ano 1122, e desde aquele tempo se passaram 400 anos. E é dito na obra que a mente de Vegapunk e a ilha de Egghead, até o capítulo 1065, estava 500 anos no futuro. Se somarmos esses 3 períodos, a ilha de Vegapunk, ou seja, o reino antigo, estaria exatamente no ano de 2022. Então é interessante o Oda fazendo essa espécie de conexão com o nosso mundo, e eu não duvido que ele faça isso dentro da própria obra, conectando o período atual de One Piece ao século perdido. E a próxima pergunta é do Freitas Seu Mano. Ele falou o seguinte: o Haki da observação de Usopp vai superar o teleporte de Van Algor? Ele já vai chegar na luta dominando completamente ou vai ser só na luta em que ele vai dominar?
Cara, isso é muito engraçado, porque quando eu vi ele usando essa fruta do teletransporte, eu pensei, o Soap tá muito ferrado, mas depois eu pensei, se fosse o pai do Soap que fosse lutar contra ele, o Yasopp, apesar dele não ter fruta, ele conseguiria lidar tranquilamente. Então isso é só tipo uma coisa que a gente acaba pensando por a gente subestimar ainda o Soap, até porque na própria Onigashima ele não passou por nenhuma luta em que ele precisasse evoluir, que nem a Robin, que nem o Sanji, que nem o Zoro. Então realmente tem personagens do bando que o Oda tá guardando pra outra batalha, e esse seria o Soap com certeza contra o Van Auger. Apesar do Usopp ter usado o hack da observação lá em Dressrosa, não ficou claro que ele sabe da existência do hack da observação dentro dele. Em nenhum momento depois a gente viu o Usopp com essa habilidade sendo mostrada novamente. Eu não acho que Egghead seja o momento para isso, e sim a próxima ilha, quem sabe com essa luta do Barba Negra que ele vai usar e ele vai acabar evoluindo. É aquela coisa, é anime shonen. Então quando um personagem é colocado em um momento extremo, ele acaba evoluindo, e o Usopp provavelmente vai ser nesse modo. Do mesmo jeito que aconteceu com o Zoro, com o Haki do Rei ali na luta contra o King. E a próxima pergunta é do Gabriel Correia, ele falou o seguinte: a possibilidade deles irem pra Lua nesse arco? E galera, pra vocês que já nos acompanham pelo Instagram, vocês viram que a gente postou um vídeo sobre uma teoria que a gente acertou do último capítulo de One Piece, o capítulo 1065. A partir desse ponto do vídeo até o final dessa pergunta a gente vai soltar alguns spoilers, claro que são pouca coisa, não é nada comprometedor o suficiente, sobre o capítulo 1065. Então se vocês não querem ver spoiler de jeito nenhum, pula essa pergunta pra esse minuto que tá aparecendo aí na tela. Sobre isso, eu acho que não necessariamente eles irem até a Lua, mas eu acho muito provável que haja uma relação com a Lua, até por tudo que a gente já falou anteriormente sobre a relação de Vegapunk com os autômatos feitos na ilha Karakuri. Galera, desde a história de capas do Enel, nós sabemos que aquela história é possivelmente a mais importante de One Piece disparado e que revela muita coisa não só do atual momento do mangá, mas do próprio século em branco. Enel reviveu o exército de robôs feitos na ilha Karakuri, que inclusive aparecem nas gravuras da Cidade da Lua. Aqueles robôs conviviam com raças aladas, como mostrado nessas figuras, e eles têm uma clara relação com o século perdido. A questão provavelmente Vegapunk se inspirou muito nesses robôs para fazer os serafins, e não só isso, em sua ilha aparecem robôs gigantescos, que inclusive tem uma semelhança muito grande com os gigantes ancestrais, que estão desativados provavelmente desde o século em branco. A ilha Egghead provavelmente fez parte do reino antigo de alguma forma, e era aliado na batalha contra o governo mundial. Dito tudo isso, com certeza é obrigatório que exista alguma relação com a Lua nesse arco. Nós não sabemos se vai ser de forma presencial, ou se, por exemplo, o Vegapunk faça uma ligação para alguém da Lua, talvez os próprios piratas espaciais trabalhem para ele de alguma forma, e a gente tem essa ligação finalmente com esse lugar que faz tanto parte de One Piece, mas que só apareceu em história de capas até agora. E é claro, temos sempre a expectativa do grande deus Enel retornar para a obra, e se tem algum momento que ele pode retornar, esse é o momento com certeza disparado, e provavelmente ele voltaria como um aliado dos Chapéus de Palha para a guerra final de One Piece. E a próxima pergunta é do Ribeiro Dave. Ele falou o seguinte: vocês vão ver One Piece Red nos cinemas? Cara, eu vou falar isso pela última vez sobre esse filme, porque agora, nesse exato momento, eu tô gravando aqui e já vou sair pra ver o filme, então vou falar aqui exatamente o que eu tô esperando do filme. O meu filme favorito é o One Piece Strong World, porque eu acho que ele tem uma história melhor trabalhada. Talvez eu não goste tanto ali da parte da Nami com o Luffy, eu acho que eles tentam forçar um romance ali que não tem. Talvez isso seja uma coisa que só eu enxerguei, inclusive comentem aí, mas é um filme que eu acho que a história é um pouco mais séria, tem uma comédia bem balanceada, melhor do que os outros filmes que eu acho que, por exemplo, Stampede é um filme só pra fazer fanservice. E como One Piece Red é um filme que tem o Shanks no pôster, um personagem que a gente tava tanto esperando, finalmente ele vai aparecer um pouco mais, vai lutar um pouco mais pela primeira vez, né? É só viu ele lutando, entre aspas, ali contra o Barba Branca. Então, cara, tô muito animado, espero que não seja um filme só fanservice como foi Stampede, e uma história bem trabalhada. Eu tô muito ansioso aí pra Uta, porque eu quero muito ver a relação dela com o próprio Shanks. Então comentem aí se vocês vão assistir, comentem se vocês vão ver legendado ou dublado, comentem quando vocês vão ver, que a gente quer muito saber como é que esse filme vai se sair aqui no Brasil. Pela primeira vez aí o One Piece indo pro cinema brasileiro, e a gente tá muito feliz com isso. E o Vinícius Martins falou o seguinte, vamos lá. Se o Nick é o primeiro elemento da raça lunariana que desceu da Lua, qual a justificativa do seu corpo de borracha? E por que esse fator linhagem não foi passado de geração em geração entre a raça? 2. Se Mary Joyce é a antiga moradia dos lunarianos, qual a justificativa da existência do Reino Antigo e de God Valley? Acredito que a única justificativa plausível é de Nika ter fundado seu próprio reino a partir de Mary Joyce. Enfim, minha mente está bugada.
Cara, nós entendemos completamente. Toda vez que Léo lança uma teoria, a gente fica bugado também. Mas vamos por partes. Sobre a sua primeira pergunta, nós temos uma opinião bem formada. O aspecto de borracha do corpo de Nika não necessariamente foi algo próprio dele e talvez pode ter sido sim passado pra frente na raça lunariana. Na luta do King contra o Zoro, nós vemos ele claramente puxando o rosto dele com uma força absurda e dando um golpe pra frente como se fosse um Gomu Gomu no Pistol. Na época nós teorizamos, nós ficamos malucos sobre isso e pode ser sim um aspecto de borracha dessa raça. O próprio governo mundial fez vários experimentos com eles e provavelmente através desses experimentos eles descobriram bastante coisas. Não me surpreenderia se em algum momento fosse revelado que os Lunarianos todos têm essa propriedade e eles podem se esticar assim como o Luffy. Dito isso, a sua próxima pergunta é a mais interessante e a que pessoalmente eu fiquei muito feliz em ler. Essa pergunta em si vai ser respondida no próximo vídeo do canal, porque é muito fácil dizer que os Lunarianos foram perseguidos no passado e que eles foram completamente extintos pelo governo mundial, mas como isso aconteceu se é uma das raças mais fortes de One Piece e que tem uma resistência absurda? E pensem comigo, extinguir um país inteiro de uma raça como os Lunarianos não seria uma tarefa nada fácil, mesmo em posse de armas ancestrais. Até porque se fosse assim, o governo teria pagado todos os países e terras do mundo que tinham qualquer relação com o reino antigo. Assim seria com Skypiea, com o próprio país de Wano e talvez com Drum, que também guarda relações com o reino antigo, até porque o seu país é todo feito por tambores gigantes. Isso é um tema que a gente também vai abordar em outros vídeos do canal, porque é uma teoria bastante interessante e pode ter sido lá a origem do Nika, já que em toda a obra foi a primeira vez que nós vimos a silhueta dele através de Luffy brincando com Chopper na neve. Tem muita coisa que a gente quer passar pra vocês, esse final de ano vai ser sensacional e o canal Supernovas vai voltar a fazer teorias insanas como vocês sempre conheceram. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado das nossas respostas. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like para apoiar o canal e comentar o que vocês acharam. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam e chequem os links na descrição das nossas redes sociais. O Discord já reformulado para vocês, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!